Vou te contar mais uma história de Bíblia. Então, já aos 16 anos de idade, aconteceu uma história muito forte na minha vida. Assim como o povo de Israel ao sair de Egito. Lá, o povo não acreditava no líder, não acreditava no Gago para sair da terra de Egito. E Deus queria que eles saíssem, deixassem de ser escravo e fosse viver a vida deles, que Deus ia trabalhar com eles, ia levar eles a ter uma vida melhor. Mas eles não entendiam. Deus teve que fazer muitos milagres e lidar, até fazer com que eles entendessem que aquilo que estava acontecendo não era coisas que homem pudesse fazer, que havia ali um poder maior. Então eles entenderam que Deus existia mesmo e que aquilo era algo que Deus estaria fazendo. Então passaram a se tornar temente a Deus e aí seguiram então o líder, que ele fazia este trabalho de pregação e mostrava aqueles milagres, levava eles ao conhecimento disso. Então o povo resolveu. E assim foi comigo. Nós vivíamos no interior, num lugar de muita pobreza, na nossa família. Éramos 5 irmãos e o pai e mãe, mas o nosso pai e nossa mãe, tanto um quanto o outro, não sabiam ler nem escrever, muito menos assinar o nome. E nós éramos colono, plantava feijão e milho, mais tarde o fumo, esse fumo aí que dá o produto aí do vício do cigarro, aí o cigarro, o fumo. Nós cultivávamos aquela planta. Eu estudava, um dia por semana eu estudava de manhã e de tarde, e ao chegar em casa encontrei a minha mãe deitada. E ela reclamava de dor de cabeça e tontura. Mas isso era uma coisa comum da minha mãe, fazer esse tipo de reclamação. E nunca foi levada ao médico. E nesse dia, então, ela estava deitada e me orientou. Eu estou tonta, com dor de cabeça, mas o teu almoço está pronto. Pode almoçar para te voltar para a aula. Hoje você tem aula de manhã e de tarde. E eu fui almoçar. E nisto, eu escutei um grito muito forte. E a minha mãe estava em crise de morte. E eu rapidamente me aproximei a ela, e ela tomou minhas mãos e fez um gesto repetidamente na minha mão, dessa forma. E logicamente nós somos 5 irmãos, esse dedo sou eu, não é? Representado pela minha mão. E ela fazia isso repetidamente e eu comecei a não entender, porque eu não tinha nem me dado conta então que nós seríamos uma família de 5 irmãos. Mas o pai ou a mãe, sim, eles têm isso. Eu tenho uma mão cheia de filhos. E aí eu teria um casal mais novo, um casal mais velho, eu seria esta pessoa. E aquela repetição de coisas ficou um ponto de interrogação na minha mente. E isso começou a me machucar bastante. O que ela quis me dizer? E aquela pergunta não cessava na minha mente. E logicamente que sempre tem aquele irmão, aquela irmã que tira proveito disso. E você também deve ter algum na tua família que tira proveito disso para te faquear, para te agulhar, para te criar mais grilo, mais dificuldade ainda, te acusando de coisas, te fazendo sentir por isto. Mas, enfim, aquilo me machucava e eu não entendi. Embora alguns dissessem, você é por isso, é por aquilo, tirando proveito da situação, porque eu nunca escondi isso de ninguém. Desde o momento que aconteceu, eu sempre comentei, falei e disse que não havia entendido o que minha mãe quis me dizer. Mas alguma coisa ela quis me dizer, sim. E talvez Deus usou ela para me colocar como temente a Deus. E eu mais tarde pudesse vir a entender o que era isso. E hoje, talvez eu esteja entendendo o que ele quis me dizer. Demorei, talvez, muito. Mas nunca é tarde para entendermos as coisas de Deus. Te conto
mais uma história no próximo vídeo.